E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi simular o Campeonato Brasileiro até o fim. Então vamos ver no vídeo de hoje quem será o campeão, quem vai para a Libertadores e quem será rebaixado no Campeonato Brasileiro na minha simulação. É claro que não vai acontecer tudo exatamente como eu estou falando, porque eu não sou nenhum clarividente, eu não consigo ver o futuro, só que eu vou buscar me basear com que os clubes vêm jogando atualmente e com a projeção de cada time, se vai melhorar, se vai piorar, jogos dentro de casa, fora de casa. O Campeonato Brasileiro está afunilando a cada rodada e já dá pra gente saber quem vai disputar até a última rodada contra o rebaixamento, quem vai disputar por uma vaga na Libertadores, quem vai brigar de fato pelo título do Campeonato Brasileiro, e é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Beleza? Lembrando, vou fazer essa simulação completamente sem clubismo. Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. E para você que tá precisando fazer uma renda extra, ganhar mais dinheiro, você que prometeu que ganharia mais em 2024 e ainda não sabe como fazer isso, eu te apresento hoje uma forma de você ganhar em dólar mesmo morando aqui no Brasil e ter os mesmos resultados que essas pessoas que estão passando aqui na tela vêm obtendo ao decorrer desse ano de 2024. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado, sem nenhum compromisso, manda uma mensagem aqui pro meu amigo Thiago, que ele vai te falar o passo a passo e aí você vê se é ou não para você. Show? Bora pro vídeo. E o primeiro passo para a gente simular o Campeonato Brasileiro de 2024 é colocar todo mundo com 26 jogos, tirar os jogos atrasados que ainda tem no campeonato. Então vamos voltar aqui e ver quais são os jogos atrasados dos times que tem e vamos simular esses placares primeiro, beleza? Primeiros jogos atrasados que apareceram aqui foi Vasco versus Cuiabá. O Vasco vai ganhar do Cuiabá, vou colocar aqui um 2 a 1. Atlético Paranaense dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo aqui vai dar empate, 1 a 1. Nenhum dos dois times vive um grande momento. Flamengo e Internacional, eu acho que o Internacional vai ganhar. O Flamengo, assim, cara, nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, pouquíssimos pontos conquistados. Um time que vive um momento bem complicado nas mãos do Tite. Fluminense e Atlético Paranaense, eu acredito que o Fluminense vai ganhar dentro de casa esse jogo na 17ª rodada, também que está atrasado. Internacional e Bragantino, aí eu coloco um empate, 1 a 1 entre esses dois times. Eu acho que é só isso de jogo atrasado que tem, né? Já tá todo mundo com... Não, ainda tem os jogos atrasados do Grêmio, lá no iniciozinho do campeonato. Deixa eu buscar aqui. Grêmio versus Atlético Mineiro. Rapaz, jogo para dar empate, 2 a 2. Grêmio versus Criciúma, eu acho que o Grêmio vai ganhar do Criciúma. 1 a 0 aí, Grêmio no Criciúma, para se afastar um pouquinho dessa briga contra o rebaixamento. Agora sim, todo mundo com 26 jogos. Vamos para a 27ª rodada para começar a simulação de verdade, ver quem vai ser rebaixado, quem vai ser o campeão. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio versus Flamengo, jogo na Arena do Grêmio. Rapaz, que joguinho difícil, mas eu vou colocar aqui um 2 a 2. Acho que é um jogo ali para empate. Vitória versus Juventude, meus amigos. Eu acho que o Vitória vai ganhar esse joguinho. Vitória vai ganhar do Juventude, jogando dentro de casa. Vasco versus Palmeiras. O Vasco faz muito tempo que não consegue vencer o Palmeiras. O jogo é em Brasília, se fosse em São Januário eu colocaria uma vitória do Vasco, mas para ser mais realista vamos colocar aqui 1 a 1, Vasco versus Palmeiras. Palmeiras é favorito para esse jogo, mas a gente tem que se lembrar que o Vasco vem de 10 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, muito tempo sem perder, e o Vasco tá difícil de ser batido, tá chato. São Paulo versus Internacional, cara, esse jogo aqui eu vou colocar vitória do São Paulo, 2 a 1. Cuiabá versus Cruzeiro, acho que o Cruzeiro ganha esse jogo do Cuiabá de 2 a 1. Bragantino versus Atlético Mineiro, aqui eu acho que é vitória do Atlético Mineiro. Se bem que não, né? O Atlético Mineiro deve poupar o seu time. Cara, vou botar 1 a 1. O Galo deve poupar o time agora, né? Por questão de Libertadores da América no meio da semana. Tem tudo isso que implica sobre quem vai ganhar e quem vai perder os jogos. Se vai com o time titular, se vai poupar os principais jogadores. Eu acho que o Botafogo vai ganhar de novo do Fluminense, 2 a 1. Corinthians versus Atlético Goianiense aqui. O Corinthians tem que ganhar esse jogo. Se o Corinthians não ganhar do Atlético Goianiense jogando dentro de casa, aí é pedir realmente para um atestado de tô rebaixado.
Fortaleza versus Bahia. Jogo chato, hein? Vou botar aqui um 2 a 2, irmão. Um jogo difícil para as duas equipes. Criciúma versus Atlético Paranaense. Eu vou colocar aqui uma vitóriazinha do Criciúma, porque é chato de ganhar do Criciúma lá na casa deles. 28ª rodada, Internacional versus Vitória. Vitória do Inter, 2 a 1. Bahia versus Criciúma. Olha, é um jogo chato pro Bahia. O Bahia não vem tão bem dentro de casa ultimamente. Deixa eu botar aqui uma vitória do Bahia. Botafogo versus Grêmio. Botafogo, se tiver completo e mais time, ganha esse jogo. São Paulo versus Corinthians. Aqui eu acho que vai dar São Paulo. 3 a 1 no Corinthians. Fluminense, Atlético Goianiense. Cara, pensando na lógica, o Fluminense vai ganhar do Atlético Goianiense. Tem um time melhor. Mas existe um certo tabu do Fluminense que não ganha muito tempo do Atlético Goianiense. Sem brincadeira, puxa só esse tabu. Mas eu vou colocar aqui uma vitória do Fluminense por 2 a 1 em cima do Atlético Goianiense, que é a lógica. Mas existem esses tabus no futebol que, meu amigo, é complicado. Mas o Atlético Goianiense já está rebaixado. Cruzeiro versus Vasco. Vou colocar aqui um empate entre Cruzeiro versus Vasco. 2 a 2. Flamengo versus Atlético Paranaense. Eu vou colocar nesse jogo uma vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo ganha. Palmeiras versus Atlético Mineiro. Eu acho que dá a vitória do Palmeiras. Fortaleza versus Cuiabá. Cara. Fortaleza versus Cuiabá. Acho que vai dar Fortaleza, né? Jogando em casa. Vou botar aqui 1 a 0. E o Juventude ganha do Bragantino jogando em casa. Grêmio versus Fortaleza. Jogo na casa do Grêmio. 2 a 1 Grêmio. Bahia e Flamengo. Bahia tem dificuldade contra o Flamengo. Faz bastante tempo que o Bahia não ganha do Flamengo. Mas vou colocar aqui um 2 a 1 Bahia. O Vasco vai ganhar do Juventude em São Januário. Vai voltar a ganhar no Brasileirão. Bragantino versus Palmeiras. Eu acho que aqui o Palmeiras ganha do Bragantino. Cuiabá versus São Paulo. Eu acho que aqui vai dar São Paulo. 2 a 0. Atlético Mineiro deve ganhar do Vitória. Eu tô colocando os resultados mais lógicos. Cruzeiro e Fluminense. Vou botar aqui um empate 3 a 3. Cruzeiro é chato de jogar. Esse time do Cruzeiro é chato fora de casa. Corinthians versus Internacional. Irmão, aqui eu acho que vai dar Inter, hein? Sem brincadeira. Eu não sei como vai estar o time do Corinthians. Não sei como vai estar o time do Corinthians com o Depay. O time do Corinthians até fez um bom jogo agora contra o Fortaleza. Mas é difícil, irmão, a situação do Corinthians. Jogo complicado. O Inter vem de uma sequência boa. E deve continuar com essa sequência boa. Botafogo, eu acho que ganha do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense esse ano em casa não tá botando medo como colocou em anos anteriores. Criciúma e Atlético Goianiense. Eu acho que o Criciúma também ganha esse jogo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grenal. Cara, acho que dá Inter. 3 a 1. Vitória versus Bragantino. Jogo que o Bragantino vai ganhar do Vitória. Botafogo versus Criciúma, que é jogo pro Botafogo fazer até um saldo em cima do Criciúma. Vasco versus São Paulo no Morumbi. Rapaz. Complicado, hein? Complicado. Não sei como é que vai estar o campeonato nessa altura. Vou colocar aqui uma vitória do Vasco, 2 a 1 em cima do São Paulo. São Paulo é um pouco freguês do Vasco ultimamente. Atlético Goianiense versus Cuiabá. Que vai dar um 1 a 0 Atlético Goianiense. Cruzeiro versus Bahia. 2 a 2. Flamengo e Fluminense. Irmão. Clássico. Esse clássico é imprevisível. Flamengo versus Fluminense é muito imprevisível. Clássico complicado, mas eu acho que vai dar Flamengo nesse jogo. É difícil ter essa leitura porque eu não sei como é que vai estar o Flamengo nesse momento. Se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol, pode ser que o time tenha uma queda muito grande na temporada, que sinta. E perdeu o primeiro jogo. Corinthians versus Atlético Paranaense, que eu acho que dá Corinthians. Corinthians vence esse jogo do Atlético Paranaense. Fortaleza versus Atlético Mineiro. Irmão, Fortaleza versus Atlético Mineiro. Acho que dá Fortaleza. E o Palmeiras e Juventude, por mais que lá é difícil, acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Grêmio versus Atlético Goianiense. Vitória do Grêmio.
Acho que o Fluminense ganha do Vitória esse jogo. O Vasco ganha do Bahia 2-1. O Botafogo ganha do Bragantino. O Corinthians, se quiser escapar do rebaixamento, irmão, tem que ganhar esse jogo contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro contra o Internacional, eu acho que dá Galo 2-0 nesse jogo. Flamengo contra o Juventude dentro de casa deve ganhar esse jogo. Palmeiras ganha do Fortaleza. E acho que o Atlético Paranaense também ganha do Cruzeiro. Criciúma e São Paulo, vitória do São Paulo 2-1 mesmo. Não, 1-1, cara, 1-1. Criciúma é chato jogando lá, né? Chato. Internacional de Porto Alegre contra o Criciúma. Jogo para empate, 1-1. Na verdade, vou dar essa vitória aqui pro Inter. Pô, dentro de casa, o Inter tá bem, deu uma melhorada legal no campeonato Inter nessa última sequência de jogos. Bahia contra São Paulo, acho que dá São Paulo 3-2. Vasco e Botafogo, esse clássico, por mais que o Botafogo seja o favorito a ganhar do Vasco, né, por jogando dentro de casa, no tapetinho, é lógico que o Botafogo ganha esse jogo. Eu que acompanho o Vasco e o Botafogo há muito tempo, sei que é um jogo complicado, cara. É um jogo complicado. Clássico aqui no Rio de Janeiro costuma igualar. Vou colocar aqui um 2-2 Vasco e Botafogo, empate como foi no primeiro turno. Aí a gente vai ter um Bragantino versus Cuiabá. Acho que aqui o Bragantino vai ganhar esse jogo. Atlético Goianiense versus Atlético Mineiro. Acho que o Galo... Cara, eu acho que o Atlético Mineiro ganha esse jogo. Cruzeiro ganha do Flamengo. Fluminense e Grêmio. Aqui o bicho pega, irmão. Eu vou colocar aqui nesse jogo Fluminense versus Grêmio 1-1. Corinthians e Palmeiras. Eu acho que dá vitória do Palmeiras, sem sacanagem. Dá vitória do Palmeiras nesse jogo. Mesmo fora de casa. Se bem é complicado simular o Corinthians antes de ter o Depay em campo. De ter os reforços mais entrosados. É complicado. Por se eu errar lá na frente, por o Corinthians tiver uma disparada, beleza, ok. Mas não é fácil, irmão. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha esse jogo do Vitória. Juventude versus Fortaleza. 2-1 Fortaleza nesse jogo. Internacional versus Fluminense. Eu acho que aqui é jogo para empate, 1-1. Vitória contra o Corinthians. Eu acho que o Corinthians... Cara, é difícil, mas eu acho que o Corinthians tem que ganhar esse jogo. Botafogo vai ganhar do Cuiabá. 2-1 em casa. São Paulo contra o Atlético Paranaense da São Paulo. Atlético Goianiense empata não, vai ganhar do Bragantino esse jogo. Cruzeiro contra Criciúma. Dentro de casa, Cruzeiro, acho que dá Cruzeiro, irmão. Flamengo contra o Atlético Mineiro. Dá empatezinho esse jogo. Palmeiras contra o Grêmio. Acho que dá vitória do Palmeiras nesse jogo aí. O Vasco vai ganhar do Fortaleza lá no Castelão por 3-2. O Juventude contra o Bahia. Acho que dá Juventude nesse jogo, irmão. Grêmio e Juventude. Vitória do Grêmio. Bahia contra Palmeiras. Cara, Bahia contra Palmeiras, irmão. Bahia contra Palmeiras. Que jogo chato, Palmeiras. Eu vou colocar aqui uma vitória do Palmeiras, irmão. Vou colocar. O Vasco vai ganhar do Inter em São Januário. 2-0. Bragantino e São Paulo. Acho que dá São Paulo 2-1. Flamengo ganha do Cuiabá, pô. Botafogo tem ganhado Atlético Mineiro. Fluminense e Fortaleza 1-1. Corinthians e Cruzeiro. Rapaz, vou colocar aqui um 2-1 Corinthians. Atlético Paranaense vai ganhar do Atlético Goianiense. E o Criciúma vai ganhar do Vitória, irmão. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito perto já do fim do campeonato. Um empate aí entre Inter e Bragantino. Bahia ganha Atlético Paranaense. Botafogo vai dar aqui placarzinho bom no Vitória. São Paulo e Atlético Mineiro 2-2.
Palmeiras, porra, vai ganhar. Vai ganhar bem do Atlético Goianiense. Cruzeiro vai ganhar do Grêmio. Eu acho que o Fluminense ganha do Criciúma esse jogo. Corinthians e Vasco, esse jogo que vai pegar fogo. Esse jogo tem uma rivalidade diferente, Corinthians e Vasco. O Corinthians ficou muito tempo só ganhando do Vasco. Rapaz, eu vou colocar aqui um empatezinho. 2-2 esse jogo. Fortaleza ganha do Flamengo. Juventude e Cuiabá. Eu acho que dá. Juventude. 36ª rodada, muito perto já do fim, meu amigo. Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo, irmão. Empatezinho esse jogo, 1-1. Vitória contra o Fortaleza. Eu acho que aqui dá Fortaleza. Vasco vai ganhar o Atlético Goianiense jogando em casa. Bragantino contra o Cruzeiro. Acho que dá Cruzeiro. E Cuiabá versus Bahia. Eu acho que Cuiabá ganha do Bahia. Atlético Mineiro contra a Juventude. 2-1 Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo vai ganhar esse joguinho aqui do Inter em casa, né? Palmeiras e Botafogo. Esse é o jogo. 36ª rodada, cara. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2-2 esse jogo, como foi na Libertadores. É um jogo muito imprevisível. É querer ler o futuro demais. Eu acho que o Atlético Paranaense ganha esse joguinho aqui do Fluminense. 2-1. Corinthians e Criciúma. Rapaz. Olha só, se o Criciúma ganha esse jogo do Corinthians, é o Bragantino que vai, o Corinthians quase que vai no momento. E eu vou colocar aqui a vitória do Criciúma, que eu acho que o Criciúma, não sei, né? Vou botar um empate, vai, 1-1. Botafogo e Internacional, que jogo chato, meus amigos. Cara, Botafogo e Inter, eu acho que esse jogo dá empate. Vitória e Grêmio. Acho que dá um empatezinho também aí. Vasco ganha Atlético Mineiro em casa. São Paulo contra o Juventude. 2-1 São Paulo. Atlético Goianiense perde Fortaleza. Cruzeiro e Palmeiras 2-2. Fluminense vai ganhar do Cuiabá. Vai se livrar do rebaixamento nesse jogo, ganhando o Cuiabá aí de vez. O Corinthians ganha do Bahia 2-1. O Atlético Paranaense e Bragantino dá empate 2-2. E o Flamengo ganha do Criciúma. E na última rodada, que vai decidir tudo, Grêmio e Corinthians, rapaziada. Que jogo, hein? Que jogo. Os dois times ali já com 45 pontos. Vou colocar aqui uma vitória do Grêmio. Bahia ganha Atlético Goianiense. Botafogo faz seu papel contra o São Paulo. Se bem que, porra, a gente viu na Libertadores que o jogo não é fácil. Bragantino ganha do Criciúma. Última rodada, o Vasco vai paular o Cuiabá. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Cara, eu acho que aqui dá Galo. Flamengo vai ganhar do Vitória. Palmeiras vai ganhar do Fluminense esse jogo aqui. Fortaleza e Internacional. Eu acho que aqui dá Fortaleza. E Cruzeiro versus Juventude. 2-1 Cruzeiro esse jogo, e assim termina o nosso Campeonato Brasileiro. Botafogo campeão, 83 pontos. Palmeiras vice com 80 pontos. Fortaleza em terceiro com 72 pontos. Flamengo em quarto com 68 pontos. São Paulo em quinto com 68 pontos. Vasco em sexto com 66 pontos. Cruzeiro em sétimo com 63 pontos. Em oitavo Internacional, nono Bahia, 10º Atlético Mineiro, 11º Grêmio, 12º Fluminense, 13º Corinthians, Atlético Paranaense em 14º, Bragantino em 15º, Juventude em 16º e os rebaixados Criciúma, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. E aí, porra, cara, na minha simulação aqui, que é algo que pode acontecer, que o Corinthians pode fazer, é 45 pontos. Isso eu tô colocando que o Corinthians vai dar uma melhorada, né? Um reforço Depay, com os jogadores se entrosando um pouco mais. Eu acho que o Corinthians pode sim escapar do rebaixamento. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham? Façam as suas simulações aí. Porra, Vasco pegando 6º lugar. Tá de bom tamanho. Botafogo aí campeão.
Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco, nós e fui!